Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Aquilo ali ó, é um alerta que hoje tem semifinal da Copa da Itália, Juventus contra Milan lá em Turim, mas já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Hoje o vídeo tá muito bom, vou te contar muita coisa interessante. Marrone pode ser sacramentado na equipe do Atlético Mineiro neste final de semana. Vou te contar também sobre o Corinthians, que pode ficar impedido aí de contratar novos jogadores pelas próximas 3 janelas. Vou falar muita coisa, obviamente, também lá da Europa. Internacional agora mira a contratação de Álvaro Morata. Manchester United já sabe o valor que vai ter que pagar pro Jadon Sancho e não é nada barato. O vídeo tá muito top. Mas antes, bora ver a indicação de gol, que hoje é um golaço do Adriano Imperador, hein? Se liga no gol aí que o Agenor pediu. Fala, Todd, aqui é o Agenor Quirino, da cidade de São Bento do Una, Pernambuco. Eu gostaria de ver o gol de falta do Adriano Imperador na temporada 2005-2006 contra o Ascoli, que faz um golaço de falta. Valeu, Todd, um abraço. Parte sinistro di Adri, tiro, Se você quiser aparecer na próxima edição no Todd News é muito fácil, é só me seguir lá no Instagram que tá aparecendo na tela pra vocês e manda pra mim por direct um vídeo seu falando o gol que você quer ver e também em que partida ele aconteceu. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! O Corinthians pode ficar impedido de registrar novos jogadores caso não pague a dívida ao Montevideo Wanderers do Uruguai pelo zagueiro Bruno Mendes. A punição consta na decisão da FIFA que determinou o time paulista até o dia 22 para o pagamento. Segundo o Globoesporte.com, caso o Timão não pague, ele ficará impedido de registrar novos jogadores por até 3 janelas de transferências, o que impediria, por exemplo, a chegada do atacante Jô. O diretor jurídico do Timão afirmou que o clube vai pagar conforme as possibilidades orçamentárias e já estuda um recurso aí no TAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte. Lembrando que o Corinthians está esperando aí o valor da venda do Pedrinho, algo em torno de 120 milhões de reais, cair na conta para aí sim começar a quitar algumas dívidas. E você, torcedor do Santos, você tá feliz aí com a gestão de José Carlos Pérez? Pois bem, na próxima terça-feira pode começar o processo de impeachment do presidente aí do time da Vila Belmiro. Isso porque o Conselho Deliberativo vai votar o parecer do relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância sobre as contas do clube em reunião virtual, o que pode abrir o caminho para o impeachment, já que o comitê reprovou as contas da gestão de José Carlos Pérez, que apresentaram um déficit de 77 milhões de reais, e agora vai avaliar se ele cometeu ou não irresponsabilidade administrativa. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o mandatário se defendeu falando a seguinte frase, abre aspas, podem me chamar de incompetente, mas não de ladrão. Fecha aspas. Alan Fialho, que nunca chegou a jogar pelo profissional do Fluminense, ganhou uma ação contra o clube nesta semana no valor de 904 mil reais, referentes a salários atrasados, FGTS e verbas rescisórias. O jogador chegou na base em 2013 e foi emprestado para vários clubes, onde o Fluminense continuava sempre responsável pelo seu salário. E mesmo não utilizando o jogador, o seu contrato foi renovado com o time carioca em 2016 e também em 2017. Aí no ano passado ele conseguiu a sua rescisão na justiça por falta de pagamento. Outro que também processa o clube é o lateral Giovani, que atuou lá em 2015 e 2016. Ele cobra um valor de 270 mil reais de dívidas por direitos de imagem. E o Flamengo está muito próximo de fechar com 2 novos patrocinadores, um para a manga da camisa e outro para estampar o peito, né, o patrocinador Master. O rubro-negro já vinha conversando com a Amazon para fechar como patrocinador Master, mas nos últimos dias o grupo Americanas entraram forte na briga e estão muito próximos de fechar um acordo com a equipe. Na semana que vem haverá uma convocação do Conselho Deliberativo para aprovação e a ideia é que a partir do dia 1º de julho os logotipos já estejam estampados nos uniformes. Segundo o All Sport, o valor do patrocínio anual com o grupo Americanas será algo em torno de 30 milhões de reais anuais. O Atlético Mineiro está muito próximo de contratar o zagueiro Bueno, de 24 anos e que atua no Kashima Antlers do Japão.
brasileiro foi pedido pelo técnico Sampaoli e o acordo está muito próximo de um desfecho. Só falta agora acertar o tempo do vínculo e a tendência é que ele fique no Galo até o final do ano que vem. E Roger Guedes vem sendo muito ligado à equipe do Atlético Mineiro e já estavam falando que o Palmeiras poderia facilitar um pouco o negócio. Pra quem não sabe, quando o Palmeiras vendeu o jogador para a equipe do Shandong Luneng, colocou uma cláusula no contrato que se a equipe chinesa emprestasse ele para qualquer outro time aqui do Brasil, teria que pagar uma cláusula de 3 milhões de euros, o que daria aproximadamente hoje em dia no Brasil algo em torno de 18 milhões de reais. Ou seja, se o Atlético Mineiro quiser trazê-lo por empréstimo até o final do ano, tem que desembolsar 18 milhões só para pagar o Palmeiras. E nos últimos dias estavam falando aí que o Palmeiras poderia facilitar esse valor, poderia dar uma ajudada, mas segundo o portal Lance, essa conversa aí é conversa fiada, não tem nada a ver e o Palmeiras não vai facilitar em nada. O portal afirmou que não existe conversa nenhuma para esse valor ser parcelado ou diminuído para facilitar o negócio. Assim, o time chinês tem que pagar inteiramente o valor ou então chegar num acordo com o Galo para cada um pagar uma parte. Eu já falei na semana passada e vou falar de novo. Não vale a pena para nenhum time aqui do Brasil trazer um jogador emprestado por 6 meses e pagar 18 milhões de reais. Se for contratar ele com o Shandong Luneng, que já contrata em definitivo e desembolse uma grana aí, porque convenhamos, né? 3 milhões de euros só para ter o jogador aí por 6 meses, nem que seja um ano, na minha opinião, não vale a pena. Vamos ver como é que vai continuar aí as negociações entre o Galo, Shandong Luneng e também a equipe do Palmeiras. O atacante Marrone deve ser anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro ainda neste final de semana. Segundo o jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia, ontem os times chegaram num acordo pelo valor de 18 milhões de reais. A tendência é que o contrato entre os clubes seja assinado hoje e depois Marrone viajará para Belo Horizonte para fazer exames médicos e ser apresentado oficialmente como novo reforço. Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho na Europa. Mas antes, eu tenho que te lembrar, tem que deixar o like no vídeo, aperta o botão do joinha porque ajuda pra caramba, você não tem noção. Quanto mais like tem, mais o YouTube distribui o vídeo pra quem ainda não conhece o canal. E se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva e sempre fique bem informado em relação a esse esporte maravilhoso. Galera, lembrando a vocês que hoje tem semifinal da Copa da Itália, Juventus contra Milan lá em Turim. Primeiro jogo foi 1 a 1 no San Siro, ou seja, 0 a 0, a vaga é da Juventus. O empate em 1 a 1, a federação já avisou que não terá prorrogação nenhuma e o jogo vai para as penalidades. O Milan terá vários desfalques, como por exemplo Theo Hernandes, Samu Castilheiro, Léo Duarte e Zlatan Ibrahimovic. Quem que você acha que vai vencer esse duelo e vai garantir a sua vaga na Copa da Itália? Amanhã tem semifinal também entre Napoli e Internazionale. Pra quem quiser assistir o jogo de hoje, vai passar às 16 horas na DAZN. E ontem o Campeonato Espanhol voltou com apenas um jogo. Sevilha venceu o Real Betis por 2 a 0. Aos 16 minutos, Lucas Ocampos de pênalti abriu o placar e no segundo tempo, Fernando ampliou de cabeça. O Liverpool ontem fez um amistoso contra o Blackburn Rovers para preparar os seus atletas para o retorno da Premier League. O time de Klopp goleou sem dó e venceu por 6 a 0. Mané, Keita, Minamino, Matip, Hoever e Clarkson marcaram os gols. Jürgen Klopp comentou que acha um absurdo alguns clubes estarem pensando em contratar novos jogadores, sendo que os atuais atletas estão recebendo salários reduzidos por conta da pandemia do Covid-19. E ele falou o seguinte, abre aspas, discutir com o elenco sobre uma redução e depois comprar um outro jogador por 50, 60 milhões de euros é algo que não teríamos como explicar, fecha aspas. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o Liverpool não contratou o Timo Werner. Já foi divulgado pela imprensa inglesa que os diretores do Liverpool avisaram Jürgen Klopp que não iriam pagar o valor, eles consideravam alto os 60 milhões aí de euros pela multa rescisória do jogador, do atacante alemão, junto com a equipe do Leipzig, e falou que no momento eles não teriam dinheiro para fazer isso, né? Principalmente porque os jogadores estão recebendo aí os salários reduzidos. Outro jogador também que compartilha dessa opinião de Jürgen Klopp é o atacante Thomas Müller do Bayern de Munique. Ontem o atacante falou sobre o interesse do Bayern em contratar a joia Kai Havertz em entrevista à Sky Sports. Havertz é um dos grandes talentos do futebol europeu e acho natural que o Bayern procure ter os melhores jogadores, mas no entanto eu acho um absurdo falar em contratações quando nos cortam salários. Vale lembrar que lá no Bayern os salários dos jogadores foram reduzidos em 40% e só para pagar a negociação por Kai Havertz junto ao Bayer Leverkusen, o Bayern teria que pagar 100 milhões de euros.
Então convenhamos, né galera, é meio estranho você falar aí em novas contratações, você tá desembolsando uma super grana, sendo que os atuais jogadores estão reduzindo o salário, estão recebendo menos que o normal. Eu compartilho da opinião de Klopp e também Thomas Miller. Imagina você é jogador aí de algum clube e aí você aceita ter o seu salário reduzido por conta da pandemia para ajudar o seu time e de repente você vê o time contratando um cara aí de 100, 150 milhões, 80 milhões, seja lá. Fala que não tem dinheiro pra te pagar e aí contrata um cara super caro, não fica um pouco estranho realmente? Eu concordo com a opinião dos dois. O que você acha de tudo isso? Em 2017, Paulo Dybala admitiu que era difícil jogar ao lado de Messi, pois os dois jogavam na mesma posição na seleção argentina. Agora, 3 anos depois, o técnico Maurício Sarri da Juventus afirmou em entrevista à Sky Sport Itália que também tem dificuldades de colocar o jogador ao lado de Cristiano Ronaldo e falou o seguinte, abre aspas, Dybala é fenomenal, mas taticamente é difícil fazer com que ele e Cristiano Ronaldo joguem juntos, mas com as qualidades deles, ambos podem fazer a diferença a qualquer momento. Quando os dois estão juntos, o time tem que jogar para eles, o time tem que defender e também atacar, fecha aspas. A Gazeta dello Sport também publicou aí que Paulo Dybala já tem uma renovação de contrato em mãos oferecida pela Juventus, mas o jogador tá pedindo aí para colocar a caneta no papel que dobrem o salário dele. Ele quer se tornar aí um dos mais bem pagos da equipe italiana, mas a Juventus tá vendo com um pouco de dificuldade essa renovação porque não quer dobrar o salário de Paulo Dybala. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Lembrando que ele é o 5º melhor bem pago lá no elenco, ficando atrás somente de Cristiano Ronaldo, De Ligt, Higuaín e também Miralem Pjanic. O Paris Saint-Germain, por sua vez, tá de olho em Dybala, já que se ele não assinar uma renovação de contrato, é muito provável que a Juventus tente negociá-lo na próxima janela. O Borussia Dortmund avisou que aceita negociar Jadon Sancho, mas para isso, o clube interessado terá que pagar 130 milhões de euros. Por enquanto, alguns times já mostraram interesse, mas o United é o mais forte na briga. Segundo o jornal Telegraph, os Red Devils já estariam preparando uma oferta de algo em torno de 115 milhões de euros. Em entrevista ao jornal português A Bola, o diretor do Borussia, Michael Zorc, falou que Jadon Sancho é fenomenal em campo, mas extra-campo ele tem alguns problemas de indisciplina, chega atrasado em alguns treinos, não avisa quando vai viajar para Inglaterra, tem vários problemas aí que ele comentou ao jornal português. E assim deu indícios que pode negociar sim o jogador na próxima janela, caso paguem essa grana, tá bom? Ele já falou que não vai baixar o valor, independente da crise financeira vivida por conta da pandemia. Quem quiser contratar tem que pagar os 130 milhões. Após ouvir um não de Edinson Cavani, agora a Internacional está atrás de Álvaro Morata, pelo menos é o que informou o jornal Mundo Deportivo. Os Nerazzurri estariam dispostos a envolver Matias Vecino, que já foi cobiçado por Diego Simeone algumas temporadas atrás. No entanto, a publicação afirma que Morata não quer sair do clube colchoneiro e deseja continuar lá na próxima temporada. Bom galera, será que foi mais uma edição do Totti News? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. E comentem quem vai garantir a vaga na final da Copa da Itália hoje, hein? Semifinal às 16 horas, vai passar lá no canal DAZN. Lembrando que eu não sou patrocinado nem nada, eu só gosto de informar vocês aonde que vocês podem ver esses jogos maravilhosos. Tamo junto galera, até o próximo vídeo, valeu, falou!